Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês um relato de uma coisa que eu considero como um milagre. É uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Bem, eu tenho contato com a espiritualidade, eu sou sensitiva já há muitos e muitos anos. E em algumas dessas experiências que eu tive com a espiritualidade, eu pude participar, eu pude ver, pude sentir coisas assim que só contando para vocês entenderem como eu me senti. Então eu quero fazer o relato mesmo para que vocês entendam e para que vocês sintam talvez a mesma coisa maravilhosa que eu senti quando eu passei por isso, tá? E eu conto aqui com toda humildade, tá? Não é uma falsa humildade, não. Eu conto para compartilhar com vocês, para vocês poderem sentir a grandeza da espiritualidade, a grandeza dos nossos mentores, dos nossos anjos espirituais. Então é isso que eu quero partilhar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês possam sentir toda a coisa boa que eu senti quando eu passei por isso só com esse conto, tá bom? Então, vem comigo nessa jornada. Tem uma pessoa muito querida, que ela é quase como uma mãe para mim. Essa pessoa, ela estava com um problema no braço que inchava muito durante uns 3 anos e ela não melhorava de jeito nenhum. Ela até chegou a fazer alguns tratamentos médicos, só que mesmo assim não melhorava. Ela gastou um bom dinheiro com esses tratamentos, mas eles foram praticamente inúteis. Então, um dia eu perguntei para ela se ela não queria ir num centro espírita muito antigo e muito conhecido, que fica numa outra cidade aqui próxima de casa. Esse centro é muito conhecido pelas curas espirituais. Aí a gente foi lá, mas infelizmente não foi bem aquilo que a gente pensava. Eu tinha ido lá muitos anos antes e naquela época realmente foi muito bom para mim. Eles não me curaram, mas eles me indicaram o que eu devia fazer para eu me curar. Um outro dia eu conto essa minha história para vocês. Essa da minha cura que eu tive nesse centro espírita que a gente foi muito tempo atrás. Mas então eles me indicaram esse tratamento e eu fiz o tratamento e funcionou. Então não foi lá que eu me curei, mas eu me curei com a indicação que eles deram. Só que dessa vez nós fomos, muitos anos depois, aí pareceu que aqueles médiuns que estão lá agora, eles já não são tão bem preparados como eles eram antigamente. Então, como eu tenho a capacidade de me comunicar com alguns mentores de dimensões de cura, eu propus para essa minha amiga que eu podia ser um médium para ela no processo de cura, por meio de uma cirurgia espiritual. Eu já tinha feito isso algumas vezes antes, e ela já conhecia os resultados do que eu tinha feito. Ela aceitou. Mas eu quero que fique bem claro para vocês que não sou eu que faço cura, e sim os mentores espirituais. Então eu sirvo apenas como um instrumento, como uma intermediária nesse processo de conduzir a alma da pessoa até o astral, até a dimensão onde esses mentores estão, para que eles possam fazer com a pessoa a cirurgia espiritual nos corpos astrais da pessoa. Então é assim que funciona. Não sou eu que faço, eu não sou que nem um doutor Arigó, que vai lá e coloca a mão, enfia o dedo no olho da pessoa e faz a cirurgia espiritual. Não é isso. Cirurgia espiritual ela vai se processar somente nos corpos astrais. E aí dos corpos astrais eles vão se refletir no corpo físico. E é importante lembrar que quando a cura vem para o corpo físico, ela vai se manifestar na forma da matéria. Então, possivelmente vai ser feita por meio de pessoas, por meio de tratamentos físicos, por meio de tratamentos naturais com plantas, com florais, ou às vezes até com remédio, ou com cirurgia física. Mas quando uma doença, um problema chega no corpo físico, dificilmente ele vai ser curado só com a parte da espiritualidade, Você vai lá, faz a cura espiritual e a cura já imediatamente se manifesta no corpo físico. Não funciona assim, por quê? Porque existe um tempo para a matéria se manifestar, sabe? A manifestação da matéria ela é uma coisa que
está dentro do espaço-tempo. Então, não tem como a coisa se manifestar imediatamente. Nem os grandes espíritos não conseguem fazer uma coisa dessa, que a matéria se manifesta imediatamente. Isso é muito raro. E muitos casos que se diz que é feito, né, depois são mostrados que são fraudes, tá? Então, precisa se tomar muito cuidado quando se fala em curas espirituais por conta disso. Eu nem gosto de falar que eu faço cura espiritual exatamente por isso, porque eu não faço nenhuma cura realmente, entendeu? Eu só sou um instrumento para que a pessoa chegue até os mentores com os seus corpos espirituais e os mentores fazem a cura no corpo espiritual e aquilo se reflete de alguma forma no corpo físico. É só dessa forma que funciona. E mesmo assim, muitas coisas que eu tenho, minhas próprias doenças ou problemas, eu também não consigo curar, né? É aquela coisa do casa de ferreiro, espeto de pau, porque muitas vezes você tem um karma que você precisa ficar com aquilo, então às vezes também não é possível a cura, tá? Nem sempre é possível. Essa minha amiga, ela aceitou fazer essa cura porque ela me conhece há mais de 30 anos e ela sempre me pede ajuda nas situações que são relacionadas à espiritualidade na vida dela. Nós fizemos uma sessão de hipnose e projeção astral. E aí nós fomos até a dimensão de cura, onde ficam os mentores que cuidam das substâncias alquímicas do universo. Sim, esses mentores, lá eles têm muitas fontes de energias escaldantes, onde eles misturam os ingredientes e ali eles criam fórmulas alquímicas, como se fossem elixires de energia. É como se fossem medicamentos que eles usam para curar as doenças dos corpos espirituais dos seres que vão até lá. O patrono desse local é o Mestre Lanto, que trabalha com a alquimia, que é uma das egrégoras para a qual eu trabalho. Lá nessa dimensão onde nós fomos, existe um templo onde os mentores de cura, eles recebem as almas dos médiuns e as almas das pessoas que precisam de cura. Então, o que acontece? Você, por exemplo, você pode solicitar uma cura para uma doença que você tem. Você pede ajuda para uma outra pessoa que é médium, né? Ou uma pessoa que é forte em oração, uma pessoa que tem facilidade em fazer vibrações de cura, né? Uma pessoa que está ligada a isso de alguma forma na espiritualidade. Então, você e essa pessoa podem ir até lá nessa dimensão durante o sono. Ela vai acompanhada de você em espírito e uma cura se processa lá nesse local. Pelo meu conhecimento sobre essa dimensão de cura, isso é uma coisa muito rotineira, muito comum de acontecer, de os médiuns irem acompanhados de pessoas que pedem as vibrações para esses médiuns e eles vão até lá em espírito e lá se processa a cura nos corpos astrais da pessoa. E quando a pessoa retorna, ela tem algum sonho que ela pensa: nossa, eu tive um sonho que eu estava num lugar tão bonito e eu conversei com um anjo e o anjo disse que ia me curar. E aí, de repente, a pessoa vai, encontra um médico, encontra às vezes passa por uma situação, toma algum floral, um medicamento, uma homeopatia, qualquer coisa e a cura acontece. É assim que a cura se processa nessa dimensão. Mas, eventualmente, eu consigo ir com as pessoas e outros médiuns também têm essa possibilidade de ir, provavelmente vão, muitos médiuns também vão até essa dimensão e levam essas pessoas, esses pacientes, em corpo espiritual para se curarem. Então, como eu faço parte da egrégora do Mestre Lanto, eu pedi para ele que ele me permitisse levar essa minha amiga até lá para tentar a cura do braço dela. De acordo com um ortopedista, ela só tinha uma saída, que era a cirurgia. Isso o ortopedista daqui mesmo, vivo, o médico da Terra. Segundo esse médico, ela tinha um problema que fazia o braço dela inchar muito. Era só um braço, tá? E só fazendo uma cirurgia bem arriscada é que ela ia melhorar. Mas ela não queria fazer essa cirurgia. E aí nós marcamos essa cirurgia espiritual
para o dia 4 de outubro de 2022. E, inclusive, eu gravei toda essa sessão. Inicialmente, eu fiz a energização de proteção do Arcanjo Miguel, que é o que eu sempre faço para proteger o ambiente. Os anjos dessa egrégora, eles protegem os 4 cantos da casa com as suas espadas de luz. E eles criam um campo de força ao redor da casa, como se fosse uma redoma prateada. Inclusive, se vocês verem, tem uma meditação aqui no canal, que é para proteção de ambientes, que vocês vão ver que eu falo exatamente isso, baseada nessas meditações que eu aprendi a fazer com esses anjos, né? Os anjos que fazem parte da egrégora, os mentores, né, que fazem parte da egrégora do Arcanjo Miguel. Na verdade, eu vi esses anjos fazendo uma primeira vez. Eu vou contar essa minha primeira experiência que eu tive, né, há muitos e muitos anos já, há mais de 20 anos, quando eles vieram fazer a primeira vez a proteção e me ensinaram como é que funcionava e tal. E dali em diante eu fiz inúmeras proteções de ambientes usando essa invocação, né, dos anjos do Arcanjo Miguel. E aí, quando o ambiente já estava protegido, eu fiz a energização dos chakras dessa minha amiga para equilibrar e ativar todos os chakras, para eles girarem no sentido correto, estabelecendo as energias do corpo físico dela, do corpo emocional, do corpo mental, e para restabelecer a comunicação dela com o plano espiritual pelo chakra coronário. Isso também é uma coisa que eu faço sempre. Por exemplo, se eu for ler o tarô para uma pessoa, então a primeira coisa que eu faço é o equilíbrio dos chakras da pessoa. Não dá para eu ler o tarô para uma pessoa sem os chakras dela estarem equilibrados, sem ela ter o contato com o eu superior. Porque senão o que eu vou pegar só? Só vou pegar as memórias que estão mais externa da pessoa. Eu vou conseguir ver as coisas que acontecem com ela no dia a dia, na aura, mas eu não vou conseguir captar os conselhos, né, a inspiração dada, a intuição dada pelo eu superior daquela pessoa. Por isso que tem o trabalho do tarô, ele não é uma coisa assim uma coisa rapidinha, vamos fazer uma leiturinha de tarô, joga ali umas cartas e... Não funciona assim, porque senão você está só vendo aquela coisa mais prática ali do dia a dia, você não está dando respostas que são corretas, né, no sentido espiritual para a pessoa. Está dando respostas da sua lógica, da sua sabedoria, vamos dizer assim, da rotina, do dia a dia, das coisas, né? O que você acha que é o certo, né? Então você não está realmente dando uma orientação que vem do espírito, que vem da alma. Você está dando uma orientação que vem de você mesmo, do seu conhecimento, e que muitas vezes pode ser errôneo. Tem muitas coisas que eu falo para as pessoas que vêm do espírito dela que para mim às vezes nem faz sentido, né? Então eu sei que aquilo não é meu, porque eu não diria. Às vezes eu falo assim para a pessoa: olha, se eu fosse eu diria isso aqui para você, mas o seu eu superior, o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor, ele está dizendo isso aqui para você. A minha opinião seria diferente, mas ele está dizendo isso, então eu tenho que falar o que ele está dizendo. Esse equilíbrio dos chakras, ele serve para essa finalidade, para você regular bem a pessoa, ainda mais numa cirurgia espiritual, e para você ter a intuição, para ela ter o contato, o eu superior dela, levar ela para onde tem que ir, né, para fazer a cirurgia, não ficar parada ali no corpo físico só imaginando, tá? Isso não serviria para nada, uma cirurgia espiritual. E aí depois, então, eu fiz a limpeza da aura dela, que é o terceiro passo, para que não restasse nenhum miasma ao redor de nenhum dos corpos dela. E aí depois dessa limpeza, nós iniciamos a conexão com o anjo da guarda ou com o eu superior dela. E aí eu comecei a ver o mentor dela, que é da egrégora do Arcanjo Uriel, que veste uma capa cor de vinho muito, muito bonita, assim. Eu não sei explicar bem com quem que eu poderia dizer que ele se parece. É como se ele fosse uma espécie de papa, sabe? A capa que ele veste, assim, é uma capa muito bonita, bem, bem grande, assim, cor de vinho, né? Me lembra um pouco da coisa do papa. Mas não tem a ver com o papa, na verdade. É só uma imagem que eu estou tentando reproduzir para vocês. Eu vou ver se eu consigo pôr uma imagem de IA aí para vocês terem uma noção de como é que eu vejo esse anjo.
O arcanjo Uriel, ele faz parte da egrégora da Mestra Nada, que é o 6º raio rubi. Então, essa capa rubi, ela é representativa do 6º raio, que é o raio do amor incondicional. Aí um dia eu vou trazer para vocês um pouco da explicação do que eu sei sobre a Grande Fraternidade Branca. Tá? Aí eu vou falar do 6º raio, vou explicar sobre o Mestre Uriel, porque inclusive eu passei uma boa temporada da minha vida também sob a guarda do Arcanjo Uriel. Eu posso falar bastante a respeito de como que ele trabalha, de qual que é a finalidade do trabalho dele junto como mentor de uma pessoa. Então, mas assim, basicamente, ele trabalha com a pessoa para ela aprender o amor ao próximo, principalmente quando a pessoa tem muitas dificuldades de se relacionar com outras pessoas, né? Então, se você é uma pessoa que tende a ser muito solitária, muito sozinha, você não gosta muito das pessoas, tem dificuldade de lidar com as pessoas, o Arcanjo Uriel. E também as questões políticas, mas a política no melhor sentido da palavra, tá? Política no sentido de você ter um convívio social, de conviver com as pessoas de uma forma pacífica e amorosa. Então, esse é o papel, mais ou menos resumido, do Arcanjo Uriel. Essa minha amiga, ela está sob a guarda do Arcanjo Uriel. Esse anjo, esse mentor, ele se manifestou. E aí eu falei muitas coisas para ela que esse mentor foi me falando e que deviam fazer mais sentido para ela do que para mim mesmo em relação à dor que ela tinha no braço. E do modo como esse mentor me explicou, por meio de pensamentos e símbolos, deu a entender que a doença dela estava relacionada a questões familiares e que ela precisava resolver para poder se libertar da doença. O mentor, ele deixou bem claro que a cirurgia espiritual, ela não ia acontecer de um dia para o outro. O que mostrava é que ela sentia alguma culpa em relação à família que levava àquela doença. Eu mentalizei e apliquei nela uma luz branca brilhante e eu invoquei o espírito de uma índia americana curandeira, das forças xamânicas, com quem eu trabalho também há vários anos, tanto na preparação da pessoa doente, com anestesias astrais, para poder ir às dimensões superiores para a cura. Essa índia, ela trabalha na preparação de uma pessoa doente, usando anestesias astrais para poder levar essa pessoa para as dimensões superiores para a cura. E ela também trabalha, depois que a pessoa retorna lá das dimensões superiores, para fazer a parte da cicatrização dos corpos astrais depois da cirurgia. Eu, com essa índia e com essa minha amiga, nós subimos por uma espécie de elevador espiritual que nos leva a uma velocidade próxima ou superior à da luz em linha reta. Essa é uma tecnologia das dimensões superiores. Vocês pensam que lá também não tem tecnologia? Tem sim. Esse é um elevador de energia. Ele é relativamente denso no começo, mas pelo que eu entendo, ele vai se quintessenciando conforme ele vai subindo a cada dimensão. Não faço a menor ideia de como isso é possível. Para mim é a mesma coisa que eu usar a energia elétrica aqui ou o elevador daqui. Eu não faço ideia de como funciona, eu sei que funciona. Então esse elevador ele vai subindo pelas dimensões e ele vai ficando cada vez mais sutil, né? Porque aqui ele é mais denso. Para ficar nessa energia, depois ele vai como que se transformando, assim, como se houvesse algum tipo de molden, uma coisa que transmuta a energia que é mais densa para a energia mais quintessenciada, depois uma mais quintessenciada, até que ele chega naquela dimensão onde a gente quer pousar. E deve ter algum tipo de coordenadas também que leva a gente no local exato onde nós queremos ir. E a grande diferença do nosso elevador para esse é que o nosso elevador ele é um cubinho e esse é um cone. E ele também não tem botões como os nossos aqui tem para a gente apertar. A minha amiga, ela foi no colo da índia americana, inclusive porque foi só em corpo astral, não em corpo físico. Então o peso é diferente. Quando a gente chegou lá, a gente foi recebida por 2 mentores que são como se fossem andrógenos.
Não dá para falar assim que eles eram um anjo masculino ou um anjo feminino. Simplesmente não tem como perceber pelo semblante deles. Eles são só seres que eles não têm nem muito uma aparência muito de ser, né? Assim, não é tão parecido com um ser humano. Assim. Você percebe que é um ser, mas não exatamente com as características que nós temos, assim, de cabelos e coisas que eu posso descrever realmente para vocês. Só aquela luz branca naquele ser que tem uma aparência próxima do que seria um ser humano, uma aura. Eu chamaria eles de andrógenos, como se eles fossem andrógenos. O que eles tinham era uma luz muito forte e muito brilhante e cegava as nossas vistas. Mesmo a gente estando lá, a gente sentia que era impossível olhar para eles de tão forte que era a luz. A Índia colocou a minha amiga em cima de uma mesa de uma espécie de granito. E os mentores, eles se postaram, cada um deles, de um lado dela. Eu fiquei só observando. O mentor, ele colocou a mão dela sobre a mão esquerda da minha amiga. Mas, na verdade, ele colocou a mão dele dentro da mão dela. E de lá saíam raios de luz. Era como se ele estivesse restaurando vários tecidos e ossos, não sei exatamente o que, com a própria luz dele. E ele também foi como que costurando e refazendo os tecidos de todo o braço esquerdo dela, usando a energia da própria mão dele que ele ia colocando por dentro. Ele não usou nenhum equipamento, nem uma ferramenta cirúrgica, nada disso. Ele só usou a energia que saía dele mesmo. Era como se ele estivesse doando uma energia para ela, que ia curando e restaurando tudo que estava doente no braço dela. Aí ele fez isso nos 2 braços. A mão desse anjo, ela parecia como se fosse um maçarico de luz branca, muito forte, e saíam raios e pingos de luz em volta. Parecia que ele estava soldando o braço dela com a própria mão dele. O corpo físico dela ficou como se fosse anestesiado, e ela conseguia sentir o efeito da anestesia. Esses anjos, eles não diziam nada para nós, eles apenas sorriam. E olha, eu vou falar a verdade para vocês, isso está gravado inclusive. Eu chorei muito, porque eu nunca tinha visto seres de tanta luz. Foi muito, muito emocionante aquele dia, ver aqueles anjos naquela dimensão. Foi maravilhoso, realmente para mim foi como se fosse um milagre. Só de eu ver aqueles anjos, de eu poder estar ali, de eu ter o privilégio de estar ali, já era para mim uma espécie de milagre. E a minha amiga, ela também ficou muito, muito emocionada, tanto fisicamente, né, quanto lá em espírito. Nós ficamos todos emocionados. Até aquela índia americana ficou emocionada com aquela visão que ela teve da cura e daqueles anjos fazendo aquele trabalho magnífico com a sua própria energia. Foi magnífico, realmente. Depois que eles terminaram a cirurgia, a índia americana foi lá e conversou com eles. Então, nós descemos pelo elevador. A Índia trouxe ela no colo novamente, porque ela estava anestesiada. E foi dito para a Índia que aquela anestesia iria durar algumas horas. Os mentores, eles pediram para ela evitar movimentos bruscos nos próximos 7 dias, evitando só forçar o braço. Ela podia até fazer a fisioterapia e seria até melhor ela fazer mais sessões, que ela já estava fazendo fazia um bom tempo. E ela devia pedir para a fisioterapeuta usar aparelhos tais como o ultrassom para ajudar a cicatrizar a cirurgia espiritual. Eles avisaram para a Índia que a cura ela realmente não ia ser rápida, ia levar no mínimo uns 6 meses para que a cura se concretizasse realmente. E que essa cura do braço ela iria andar juntamente com a cura interior dos pensamentos que faziam com que essa minha amiga tivesse aquela doença. Não bastava só a cura física, precisaria também da cura da mente. Ela teria que tirar da mente dela as crenças limitantes, aqueles pensamentos que ela tinha que eram considerados incorretos em relação às leis do universo, às leis da existência. Quando a gente chegou, a Índia foi e fez a cicatrização do corpo astral da minha amiga.
E aí nós fizemos a oração da gratidão. E aí, nos próximos meses, eu vou contar para vocês como é que a cura se concretizou aqui na matéria. Então, alguns meses depois, eu acredito que uns 2 meses, a minha amiga foi fazer aquela consulta de rotina no geriatra dela. É comum, todo ano ela vai. E aí ela chegando lá, não foi especificamente para nada relacionado ao braço, mas aí ela comentou com esse médico, um geriatra, sobre o braço que ainda estava inchado. Só que ela já estava com o braço inchado fazia muito, muito tempo, tá? Não era a primeira vez que ela ia no médico com o braço inchado, não. Aí ele falou para ela, mas será que isso não é artrite reumatoide? Porque aí eu medico você e a gente experimenta para ver se melhora. E aí ele deu para ela um corticoide. E ela tomou aquele corticoide, o braço dela desinchou completamente. Ele falou despretensiosamente, porque ele não tinha certeza. E ele nem tinha tido aquela ideia antes, sendo que ela já tinha ido lá várias vezes anteriormente com o braço inchado daquele jeito. Mas não é que deu certo. Ela foi lá, tomou aquele corticoide e o problema resolveu. O braço dela desinchou, acabou a dor, acabou tudo. Resolveu tudo. E foi muito, muito rápido que o problema foi resolvido. Foi incrível, foi impressionante. Um dia a gente chega lá e o braço dela totalmente desinchado. Foi muito, muito, muito incrível. E o mais importante de tudo, ela estava apavorada com a ideia de operar, fazer outra cirurgia. Ela já tinha feito uma cirurgia anteriormente. Fazer outra cirurgia. Ela estava apavorada. Então, não precisou da cirurgia. E ela ficou bem com um simples remédio. Por isso que eu falo, uma cura milagrosa. Embora não tenha sido na hora, né? Como a gente sempre imagina, um milagre é uma coisa que acontece na mesma hora. Não, não necessariamente. Às vezes você pede um milagre e a coisa ela vai se processando. Você fala, Deus, por favor, me ajuda a resolver tal problema. Mas aquele é um problema complexo. Então Deus vai ter que movimentar uma série de energias no plano astral e uma série de energias do plano material. Uma série de coisas no plano material vai ter que se movimentar. E a matéria é muito, muito lenta. Então, vai levar um tempo para aquilo se manifestar na matéria. Nunca é imediato. Quem fala que é imediato, olha, é muito difícil. Só se for coisa muito... Você fala, ai Deus, eu quero um chocolate. Aí pode ser imediato, porque pode ter uma pessoa ali pertinho. E esses milagres de coisas imediatas, a gente vê todos os dias. Tá? Eu vivo vendo milagres imediatos. Eu falo, ai, eu queria tanto tal coisa. Às vezes eu só falo, eu não preciso nem falar com Deus, eu só falo aquilo. Basta manifestar a palavra para que aquilo se manifeste. Daqui a pouco aquela coisa aparece ali para você. Você já deve ter visto vários milagres desse tipo. Mas esses milagres maiores, que Deus tem que movimentar uma série de energias, os mentores espirituais têm que vir e movimentar. Olha, tem um monte de coisa acontecendo que não combina com aquilo que você pediu. Então vai ter que primeiro movimentar, até para pedir uma chuva. Vamos supor que você mora numa cidade seca, que nem acontece aqui. Se você pedir, manda uma chuva, Deus. Não dá para Deus mandar uma chuva agora. Não dá, por quê? Porque a chuva, ela tem que a água se formar em algum lugar. Ela não está aqui, aqui em cima de uma montanha super seco. Não tem água nenhuma aqui em cima. Então vai ter que vir de algum lugar essa água. O vento vai ter que trazer. Aí tá não sei quantos quilômetros de distância que vai ter água para trazer para cá. E subir o morro ainda. Então vai ter que ter vento. Percebe? Tem uma série de coisas, de fenômenos naturais que precisam ocorrer para aquilo de fato acontecer. Os milagres acontecem, acredite neles. Muitas pessoas e muitos cenários, muitas situações da sua vida física, da sua vida material, são usados como formas de trazer o milagre até você. Fazem parte do milagre da sua vida. Então era essa história que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se emocionado como eu me emocionei. Eu não sei se eu consegui passar para vocês a emoção que eu senti, tá? Mas eu mando aqui toda a energia boa que eu tiver em mim para vocês, para que vocês tenham muitos milagres na sua vida. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Desejo a você uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê!